Olá, eu me chamo Isabela Santos Oliveira, sou estudante do mestrado em Estudos Literários do Departamento de Letras da Universidade Federal de Viçosa. Vou apresentar um pouco sobre o meu estudo, intitulado Entre o Lírico e o Pictórico, uma leitura de O Porto de Charles Baudelaire. Essa pesquisa é orientada pelo professor Júnior Vilarino, também no Departamento de Letras. A minha fala ela vai seguir a seguinte estruturação. No primeiro momento, eu vou discutir um pouco sobre o panorama do estudo. Logo após apresentar a justificativa, então, discutir a questão das relações com a imagem no século XIX, para então apresentar a proposta de análise aplicada diretamente no poema, mas que também pode ser estendida para outras produções de Baudelaire. Por fim, discutir as considerações finais e as aplicações mais diretas da minha pesquisa. Bom, o estudo específico dessas questões pictóricas no poema, ele vai surgir dessa necessidade que a gente tem de levantar recursos literários na materialidade do poema que vão justificar essa confluência entre literatura e artes visuais. Então, a gente vai estar interessado em analisar recursos linguísticos, uma análise imanente do poema, para poder justificar essa atribuição da característica pictórica para a literatura produzida pelo Baudelaire. Vale ressaltar que esse estudo é um desdobramento de um projeto de pesquisa que eu já venho desenvolvendo com o mesmo orientador, chamado Diálogos Intersemióticos entre a poesia de Charles Baudelaire e as heliogravuras de Leon Ferrari. Apesar de, no projeto de pesquisa, eu estar preocupado em estabelecer o diálogo entre as duas obras, no meu percurso metodológico, eu acabo esbarrando com essa análise mais detida dos poemas, que me leva, então, ao estudo da pictorialidade no texto poético. Bom, então, por que o século XIX e por que o Baudelaire? Primeiro, o século XIX, como apontado por Philippe Ammon, é um século de inflação de imagens. Então, o estudioso vai apontar que nesse século a aparição de novas técnicas, de novos suportes, de novas configurações históricas vai provocar essa maior interferência da imagem na literatura e, portanto, vai levantar novas questões. Vale ressaltar que no século XIX, não só na literatura, como em toda a vida cotidiana, a gente vai ter uma marcante e cada vez maior influência das imagens. Dessa maneira, a gente pode ler as relações com a imagem no século XIX a partir de três eixos. Primeiro, a gente vai ter a inflação das imagens na sociedade. Então, a multiplicação das imagens, ela vem a partir dessas novas técnicas, por exemplo. A sociedade ela vai estar marcada pelos panoramas, pelo daguerreótipo, pelos museus, pelos salões de pintura, pelos livros ilustrados, mais para o fim do século, a gente já caminha para a fotografia, então a gente tem essa intrusão da imagem em vários campos da vida pública e da vida íntima, fazendo com que o sujeito do século XIX ele seja atraído por essa questão da visualidade. Além disso, a gente pode discutir também a questão de uma mobilidade do olhar. Então, teóricos como Jacques Aumont vão discutir que essa multiplicidade dos modos de ver vai acabar acarretando a mutação desses modos de observar e também a alteração, então, do sujeito, da percepção que ele tem da realidade. Então, esses novos modos de apreensão, eles podem ser vistos primeiro na pintura, que vai buscar uma maior rapidez e exatidão. Então, se antes a gente tinha uma pintura de esboço que buscava representar as formas, a natureza e a realidade de uma maneira idealizada, agora a gente tem uma pintura que vai tentar representar a natureza como ela é no instante fugidio. Além disso, a gente tem também uma maior abertura para o pitoresco, ou seja, aquilo que vai ser representado pela arte não é mais apenas as cenas idealizadas. Então, essa questão, essa característica pitoresca, ela é descoberta em toda parte. Então, em toda a paisagem urbana, por exemplo, existem potenciais quadros a serem descobertos pelos artistas para serem retratados. Como isso vai impactar a literatura? Então, esse diálogo que já vem desde muito antes
entre literatura e artes visuais, entre literatura e pintura, com essas modificações das relações com a imagem no século XIX, ele vai só se intensificar, de maneira que a literatura também vai tomar para si alguns expedientes que vão torná-la mais imagética. Então, com a multiplicidade das imagens, a gente também tem a multiplicação da interferência do visual no campo da literatura. Então, mais próximo da obra de Baudelaire, falando de A Flores do Mal e de Petit Poèmes en prose, a gente pode apontar que o autor, como crítico de arte e poeta, acaba deixando transparecer na obra dele uma confluência entre as artes irmãs. Então, suas duas obras poéticas, elas são marcadas por esse teor pictórico, esse teor imagético. A gente pode perceber isso, por exemplo, na dedicatória de Petit Poèmes en prose, que o autor vai mencionar um desejo de pintar a vida cotidiana, como também nas temáticas dos poemas, por exemplo, em Flores do Mal a gente tem um poema chamado Os Faróis, dedicados aos grandes nomes da pintura, e essas referências à pintura, elas vão se multiplicar na obra, mas o que nos interessa é, de fato, quando o Baudelaire emprega recursos poéticos, então recursos linguísticos, que tornam os poemas literaturas imagéticas. Para tanto, a gente se sustenta pela tipologia de Liliane Louvel da descrição pictural. Então, para Louvel, o pictural é o surgimento da referência às artes visuais em um texto literário sob as diversas formas, de maneira explícita ou implícita. E aí ela vai cunhar um conceito de iconotexto, que é aquele texto que é ritmado pela aparição das imagens. Então, um texto marcado por essa descrição pictural. Também nos estudos de Louvel, ela vai fazer algumas discussões sobre as modulações do pictural dentro da literatura. Então, ela parte da questão da saturação pictural para discutir esses diferentes expedientes pictóricos literários. Então, partindo do efeito quadro, a equífrase, existe uma crescente saturação pictural. Nos debruçando, então, diretamente no poema, o poema Porto, ele é um poema em prosa que é marcado, então, por essa face magética da literatura. Fiz algumas marcações diretas no texto que vão indicar esses efeitos, marcações que vão indicar a picturalidade do texto. Então, a cintilação dos faróis, as expressões, colorações cambiantes do mar, as formas esbeltas do navio. Então, quando ele fala também da questão de recriar os olhos, de contemplação, a gente tem as marcas também dos termos prisma e miradouro. Todos esses marcadores textuais, linguísticos, eles apontam para essa pictorialidade, ou seja, esse diálogo com o visual construído na descrição do poema. Então, a gente poderia falar de marcadores da descrição, que seriam essas cores, nuances, perspectivas, formas, que poderiam caminhar para a hipotipose, que seria essa descrição super vívida daquela imagem. A gente também tem o tropo do quadro, que o texto ele se chama O Porto, então poderia estar fazendo a referência ao gênero pictural de Marinha. Também o efeito quadro, que quando o leitor lê o texto, ele tem essa sensação de estar diante de um quadro, então de uma imagem sendo criada. E também a gente tem a questão do prisma, como o olhar do artista, então do eu lírico, que vai filtrar o olhar do espectador para as partes da cena que ele precisa prestar atenção. Bom, e essa visão do Baudelaire que está em O Porto, ela também se confirma na crítica dele. Então, no texto Salão de 1859, quando ele está fazendo crítica de arte, ele comenta sobre um gênero de pintura que ele chama de poético, que seria, então, o gênero da paisagem das grandes cidades, que ele vai chamar de coleções de grandezas e de belezas que resultam de uma pulsante aglomeração de homens e de monumentos. Então, essa importância que ele dá para o retrato das grandes cidades e das paisagens da cidade, ele também vai se refletir
na poesia dele, não só aqui na crítica. Bom, e o que isso indica para a nossa pesquisa? Essa análise mais detida no texto poético e também esse diálogo entre a crítica e a poesia de Baudelaire, eles vão indicar para a gente que existe esse procedimento estético que está na gênese da produção poética dele e que existe, então, um diálogo fundado entre a sua literatura e a imagem. Mais que isso também prova que a literatura de Baudelaire ela está situada no seu tempo histórico. Então, ela está em diálogo com a arte, não só a literatura, mas as artes plásticas também produzidas naquele tempo, em questão da confluência e da inflação das imagens. Então, isso também vai indicar para a gente que é um expediente frutífero continuar a análise dos poemas a partir desse viés do pictórico e do diálogo intersemiótico. E é o que eu pretendo fazer ao me debruçar em outros textos do autor. Bom, essas são as minhas referências. Deixo então uma frase de Baudelaire para a gente terminar essa reflexão sobre a poesia dele e os meus agradecimentos.